O STF deixou o Lira, o STF deixou o Lira haver navios. O STF deu a tacada final. Com o voto do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes tirou a faca e o queijo das mãos do Lira. Coitado do Lira, né? Coitado. Ele ficou com as mãos vazias. E não vai mais poder negociar a fome. Ele não vai mais poder negociar a fome que ele tanto queria negociar. Ele queria negociar a fome com o Lula. Agora ele não vai poder mais negociar, porque o STF deu a tacada final. Os canalhas também perdem. Os canalhas também perdem. Companheirada, se inscreva no canal, compartilhe as informações, assim estará ajudando a todos. Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. O fim do Bolsonaro, o fim do Bolsonaro e o começo do moribundo. Triste fim do que se dizia minto, mas ele achava que era Deus e dono do mundo. Ele acreditava piamente nos pastores estelionatários, bandidos fascistas, que ele tinha como assessor espiritual e confidente. Os pastores montaram uma quadrilha para roubar os cofres públicos, mas isso com a conivência dos generais do exército, de políticos, políticos fascistas, ladrões, ministros, juízes, tudo com a conivência de policiais federais também, policiais federais e delegados. Até o pessoal do Ministério Público, quer dizer, eles montaram uma grande quadrilha para roubar o povo brasileiro. E conseguiram. Eles conseguiram roubar os cofres públicos. Eles deixaram os cofres públicos a zero. Deixaram também 35 milhões de pessoas passando fome. 35 milhões de pessoas que não têm comida no prato. Só que com tanto dinheiro desviado dos cofres públicos, eles nunca imaginariam que perderiam as eleições. Para toda a quadrilha, isso de perder as eleições nem passava pela cabeça. Não passava pela cabeça deles. Nenhum deles. Isso de perder as eleições, isso era descartado. Na cabeça deles, jamais poderiam perder, porque a quantidade de compra de votos que eles tinham feito, a compra de voto foi muito grande. Mas Deus não participa de eleição. Por isso, ele não está preocupado em perder e nem em ganhar. Como tem pessoas que só sabem ganhar fazendo falcatrua, e o que eles estavam fazendo era uma grande falcatrua, jamais imaginariam de perder. Eles tinham apoio, tinham apoio até das igrejas, um bando de igreja evangélica, porque todo o país
Todo o país sabe que o gado, quando os pastores estelionatários falam, é, quando os pastores falam, eles, o gado faz o que o pastor pediu. E ele faz sem pestanejar. Lógico, se você me perguntar se todos os pastores do Brasil são estelionatários, eu vou te responder que não. Não. Mas deve ter mais ou menos uma meia dúzia que não são estelionatários. Mas os estelionatários são uma boa maioria, quer dizer, uma boa maioria. Veja bem, levaram o minto até a caminhada para Jesus. Aquela caminhada que eles fazem para Jesus, que inclusive foi o Lula que assinou essa lei, né, do dia da caminhada de Jesus. Nesta caminhada, os pastores oportunistas, aqueles estelionatários que falaram, o negócio deles é dinheiro. Eles falavam para o minto, falava para ele que ele era enviado, ele era o Messias, enviado por Deus. E todo o tempo, era todo o tempo. Ele era cercado por pastores, constantemente estavam enviando, esses pastores, constantemente, eles estavam envolvidos em tramóia do governo. Isso, de volta e meia, saía na imprensa, saía. E eles, esses pastores estelionatários, eles usavam a psicologia, dizendo que que o mito era realmente enviado de Deus. Ele era o Messias. E isso eles falavam o tempo todo dia e toda hora. Chegou uma hora, né, que ele mesmo já estava acreditando que ele realmente era o Messias enviado por Deus. Aí começou a aparecer mais gente, falando que ele era enviado, ele era o Messias. E mais gente. Pareceu um bando dessas pessoas. Mas essas pessoas todas saíram do bueiro, do esgoto. Essas pessoas todas saíam do esgoto, porque eles estavam querendo ficar ricos. E sabiam que agora era a oportunidade deles ficarem ricos. E começaram a entrar no governo. Foi bando, tudo com promessas e alimentando o ego do mito. Teve um que era conhecido no mundo, ele era conhecido no mundo inteiro. Ele era conhecido no mundo inteiro como Capacho do Pinochet. O Pinochet era o ditador fascista, assassino, que matou um monte de gente. Esse ditador assassino, que deu um golpe, ele deu um golpe na democracia do Chile. Esse cidadão, esse levou a parte dele. Esse cidadão levou a parte dele. É a parte que lhe coube. Mas ele pegou toda a parte que lhe coube e levou para os paraísos fiscais. Não deixou mas ele não deixou 1 centavo no país. Não deixou 1 centavo no Brasil. Teve outro, esse foi até mais interessante, ele teve outro que ele era do exército, ligado aos generais. Sabe aqueles caras que tá no exército e fica no saco do general? Era esse. E ele se beneficiava com isso. Ele também era
ele também era patente. E estava acostumado, eles estavam acostumados, isso com todos os generais, isso no exército todo mundo sabia. Que ele estava acostumado a traficar droga no avião do presidente da República. Ele traficava droga no avião do presidente da República. Depois de vários anos fazendo isso, traficando droga para todo lugar, tal, eles fizeram uma viagem para a Europa. Eles foram para a Europa. Precisamente para a Espanha. Quer dizer, eles desviaram o voo para a Espanha. Só que a polícia espanhola já tinha sido avisada pelos amigos deles, os próprios militares. Os amigos deles avisaram a polícia espanhola que quando ele chegou no aeroporto, a primeira coisa que a polícia foi fazer foi prender o meliante. Aí o que acontece? Foi preso com muitos quilos de cocaína e está na cadeia da Espanha. E ele tem que ficar na cadeia da Espanha por muito tempo. Mas ele tem que ficar na cadeia da Espanha por muito tempo, porque na cadeia é o lugar de bandidos. Bandidos têm que ficar na cadeia. Agora, esse mito de tanto ouvir os evangélicos dizer que ele era o Messias, que ele também já estava até acreditando nisso, ele acreditou. Tanto ele acreditou, né? Tanto ele acreditou que ele era o Messias, que um dia ele deu uma entrevista no Palácio da Alvorada, e nessa entrevista ele falou assim, que só Deus tiraria ele do Palácio da Alvorada. Só Deus tiraria ele do Palácio da Alvorada. Só que quando ele comentou isso, ele não imaginaria, porque com tudo que eles estavam fazendo, com toda a tramóia, a roubalheira, a compra de votos, jamais ele imaginaria sair do Palácio da Alvorada. Por isso que ele falou que só Deus tiraria ele do Palácio da Alvorada. Só que quem tirou ele do palácio realmente da Alvorada foi um operário, um operário metalúrgico. Um operário metalúrgico, que veio do povão, entendeu? Esse operário metalúrgico foi a pessoa que tirou o minto do Palácio da Alvorada. Exatamente. Agora, vamos e venhamos. Como pode, né? Uma pessoa que chegou a ser presidente de um dos países mais ricos, um dos países mais ricos do mundo, ele virar de presidente, olha bem, ele virar de presidente a um moribundo. Moribundo foi o que ele virou. Se inscreva no canal, compartilhe as informações, assim você estará ajudando a todos. Canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Companheirada, e também se inscreva nos canais, nos canais progressistas. Entendeu? Se inscreva nos canais progressistas. São vários canais progressistas. Tá certo? Então fico por aqui e tchau.